Pensando em todo o conteúdo comentado no vídeo, escolhemos um rap de resistência, para exaltar a cultura preta e fazer um percurso histórico de forma crítica e reflexiva, através da música Boa Esperança, do Emicida. Mas que você corra, irmão, na sua guerra vamos nem se lixar. Esse é o X da questão, já viu eles chorar pela cor do chá. E os camburão que são guerreiros a rei pra picar. Favela ainda sem salajão, bomba relógio prestes a estourar. A escravidão no Brasil sempre nos é estruturado como algo natural e que foi facilmente aceito pela população africana sem resistência. Entretanto, pesquisas nos mostram o contrário. Desde a retirada da terra até a chegada no Brasil, esse grupo étnico resistiu bravamente. E abordar isso na escola contribui para outra construção de identidade. A primeira demonstração de resistência dos africanos já se manifestava no embarque dos navios negreiros. Os primeiros dias dos africanos aprisionados nos tumbeiros eram mais perigosos para os traficantes. Por isso, a refeição dos primeiros dias era deliberadamente distribuída em porções menores. As fugas também eram uma forma de resistência muito comum e poderiam acontecer coletivamente, bem como poderiam ser individuais. As fugas individuais, porém, eram mais complicadas, porque sobreviver sozinho no mato era difícil e perigoso. O objetivo da grande maioria era chegar aos quilombos. Aí, o tempero do mar foi lágrima de preto. Papo reto, como esqueletos de outro dialeto. Só desafeto, vida de inseto imundo. Indenização, fama de vagabundo. Nação sem teto, Angola, Queto, Congo, Soweto, a cor de Eto. Maioria nos guetos. Monstro sequestro, capta, tez, rápida. Violência se adapta, um dia ela volta pro 6. Tipo campo de concentração, prantos em vão. Quis vida digna, estigma, indignação. O trabalho liberta ou não, que essa frase quase que os nazis varrem judeu, extinção. Depressão no convés, há quanto tempo nós se fode, tem que rir depois. Pique Jackass, mistério tipo Lago Ness. Sério, és tema da faculdade em que não pode pôr os pés. Vocês sabem, eu sei, que até Bin Laden é made in USA. Tempo doido, onde a KKK veste ou bem. Pode olhar, não falei. O símbolo de resistência dos escravos africanos no Brasil foram os quilombos. Essa palavra era utilizada para se referir a um acampamento militarizado. Esse tipo de estrutura surgiu no Brasil em meados do século XVI e ficou conhecido depois do surgimento do Quilombo dos Palmares. Aí, nessa equação chata, polícia mata, pro, médico salva, não, por quê? Cor de ladrão, desacato, invenção, maldosa intenção, cabulosa inversão, jornal, distorção, meu sangue na mão, dos radical cristão, transcendental questão, não choca opinião, silêncio e cara no chão, conhece, perseguição, se esquece, tanta agressão enlouquece, vence o da Atena com luto e audiência, cura, baixa escolaridade, com alto de resistência, pois na era cyber, cês vai ler os livros que roubou nosso passado igual Alzheimer. E vai ver que eu faço igual Burkina Faso. Nós quer ser dono do circo. Cansamos da vida de palhaça, tipo Moisés e os hebreus. Pés no breu, onde inimigo é quem decide quando ofendeu. Cê é louco. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 13 de maio de 1888, e o Brasil foi o último país das Américas a abolir com a escravidão. O fim do uso de mão de obra escrava em nosso país foi considerado resultado do humanismo, ou da benevolência da família real brasileira, abrindo discussões para a ideia racista e supremacista do Salvador Branco. Ela aconteceu porque um grande número de escravos de nossa sociedade mobilizou-se para forçar o Império a abolir, em forma de resistência. Entretanto, após 132 anos, reflexos da escravidão e de uma abolição mal projetada ainda são sentidas no Brasil.
Sem qualquer indenização, milhares de negros e negras se viram desamparados pelo Estado e pela sociedade, precisando buscar formas de sobreviver e de conquistar seus direitos. Os reflexos disso ainda hoje assombram o país, sendo eles a moradia precária, a fome, a evasão escolar, baixo acesso à universidade, além de questões epigenéticas. Um veneno igual água e sódio. Vai vendo, sem custódio. Aguarde cenas do próximo episódio. Cês diz que nosso pau é grande, espera até ver nosso ódio. Por mais que você corra, irmão, pra sua guerra vão nem se lixar. Esse é o X da questão. Já viu ele chorar pela cor do orixá? E os camburão que são guerreiros a retraficar. Favela e descens a lajão, bomba relógio prestes a estourar. Devido à problemática da história única, aqui no Brasil, temos a ideia de que a África é um continente miserável, sujo e com pouca acessibilidade a recursos básicos, que pessoas negras são herdeiros de escravos sem história e sem cultura. Esse tipo de pensamento contribui para a animalização desses sujeitos e para a construção de personalidades como Salvador Branco. Entretanto, se estudarmos a partir de uma perspectiva afrocentrada, podemos ver que os negros em diáspora no país são herdeiros de reinos muito ricos e repletos de cultura. Entre esses grandes impérios está o Império Zulu, que se localiza na região da África do Sul, Lesoto, Zimbabue e Moçambique, e foi um grupo fortemente representativo nas questões de resistência à escravidão, sendo o único reino a não ser vendido. Além disso, também temos o Império Quemético, mais conhecido como Egípcio. É o nome que o povo que vivia nessa região se dava e significa terra preta. Devido às forças políticas de apagamento histórico, poucos sabem sobre as questões raciais em Kemet. Porém, hoje o movimento panafricanista e grandes estudiosos como Catiça Ribeiro e Abdias Nascimento fazem pesquisas em relação à resistência da cultura preta desenvolvida por esse grupo, que existe até hoje na população preta, como a afroestética e o colorismo. Além de grandes impérios, a África também conta com uma cultura riquíssima em diversos aspectos, entre eles a estética. A população preta e diásporas tem uma estética muito rica e com importantes significados, como por exemplo a box braid, que é uma trança que significa ícone de resistência. Na África Antiga, podia representar religião, parentesco, estado, idade, etnia e outros atributos de identidade, com grande expressão através do penteado. Outro exemplo de trança um pouco mais atual é a nagô, que é uma trança enraizada que se popularizou no período da escravidão. Nagô significa escravo em Urubá, a língua mais popularizada entre os escravos. E essas tranças normalmente desenhavam rotas de fuga para quilombos e serviam para guardar alimentos. Outro modelo mais popularizado na estética masculina são as waves. A waves tem herança de Kemet e representa resistência e força, e imitava as ondas do mar para os antigos africanos. O racismo é um sistema de opressão contra as pessoas pretas, indígenas ou sobre qualquer marginalização, que exclui esses grupos da sociedade em diversas esferas e contribui para a sua exclusão e outros tipos de agressões, como apagamento histórico de identidade, necropolítica e genocídio. De acordo com a LDB 939496, do dia 20 de dezembro de 1996, incluiu dentro do currículo nacional a obrigatoriedade dos estudos da história da África e dos africanos, da luta dos negros do Brasil, da cultura negra, do negro e a formação da sociedade nacional, e entre outros tópicos, em todas as séries do ensino fundamental e médio. Essa lei promoveu um importante avanço no combate da discriminação e ao racismo, uma vez que os profissionais da educação que já eram engajados nesta luta passaram a contar com um novo instrumento de ação.
Essa lei surgiu como resposta das lutas dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, que almejava novos rumos para o ensino de história do Brasil, inserindo a história africana e a cultura afro-brasileira na educação básica e questões étnico-raciais como pauta curricular. É necessário a inclusão de novas formas de abordagem da vida dos escravizados, nas quais estejam incluídas várias formas de resistências empreendidas por estes, privilegiando como agência negra pouco trabalhado nas escolas, sem esquecer-se dos aspectos essenciais do Brasil escravista, ressaltando aspectos que fujam dessa realidade. É importante trabalhar também livros, filmes e desenhos que contribuam para a afroestima e para a construção de uma imagem corporal positiva da criança preta. Podemos fazer isso através da literatura, dos filmes, dos desenhos, das produções, da bibliografia de pessoas pretas e pardas. Trabalhar questões étnico-raciais na escola é de suma importância para que seus alunos se reconheçam e se vejam pertencentes dessa sociedade. Levando em consideração que 58% da população brasileira é preta, é necessário ter profissionais preparados e desconstruídos para trabalhar isso em salas de aula, além de figuras de professores negros como forma de representatividade. Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também as diversas formas narrativas, ambos expressão do tempo, do caráter social e da prática da produção do conhecimento histórico. O exercício do fazer história, de indagar, é marcado inicialmente pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um outro, às vezes semelhante, muitas vezes diferente. Campos de experiência. História. Segundo ano. Objeto de conhecimento: os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade e os municípios, os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive. Habilidades: EF03, HI03. Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local em que vive. Aspectos relacionados a condições sociais e a presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de imigrantes. Projeto Identidade. Etapa 1. Análise reflexiva do livro A Cor de Coraline. Etapa 2. Colar espelhos em toda a sala e pedir para que as crianças montem duplas e se observem. Etapa 3. Com materiais recicláveis e tintas, criar avatares com o rosto do companheiro de sua dupla. Etapa 4. Trabalhar com as crianças o conceito do eu, do outro e do nós. Promover um debate sobre preconceito e diversidade cultural a partir da contemplação das diferenças entre os avatares.